Olá, pessoal do grupo da Pastora Márcia, né? Vamos logo ajeitar aqui a data da manhã, que é dia 29 de setembro de 2024. Quando eu acordar, eu já coloco para vocês, já não dá trabalho. Vai ficar sempre organizadozinho, em nome de Jesus. Eu já fiz hoje a do pessoal, do dia 28, do meu seguidores, é só 2 capítulos, é mais rápido. Amanhã eu faço para eles. Aí hoje eu já deixo preparado da manhã da pastora, porque eu já entreguei o do dia 28. Esse aqui já vai ser do dia 29 de setembro, porque vai ser números 4, 5, 6, 7, 4 capítulozinhos, tá bom? Então vamos começar. Números 4, 29 de setembro de 2024. Qual é o dia? Deixa eu ver o dia. É o 37º dia, 37 dias lendo a Bíblia. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos. Será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda. E com ele cobrirão a arca do testemunho e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos. Sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças e os jarros para libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, com a coberta de peles de texugo, o cobrirão e lhe colocarão seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais, e tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos e as pás e as bacias, todos os pertences do altar. E por cima deles estenderão uma coberta de peles de texugos e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhes farei para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, contará todo aquele que entrar se ocupar no seu serviço, para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, ou sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos. Contarás a todo aquele que entrar nesse serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo, os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério. E contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos. Todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, pois segundo as suas famílias foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, os que dele foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas famílias eram 3.200. Estes são os contados da família dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério
das cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Número 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo o leproso, todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançarei fora do arraial. Os lançarei para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e o lançaram fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que cometeu pela sua culpa. Fará plena restituição segundo a soma total e lhe acrescentará a sua quinta parte, a dará aquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará a expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz: quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminada. Então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 da efa da farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoantes serás livre. Mas se te apartaste do teu marido e te contaminaste, e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém.
Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber a mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por ciúmes da mão da mulher, moverá a oferta perante o Senhor e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa e sobre o altar a queimará. E depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela tiver contaminado, que se ela se tiver contaminado, e contra seu marido tiver transgredido, a água amaldiçoante entra lá nela para a amargura, e o seu ventre se inchará e consumirá a sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúme de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda essa lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Número 6. Números, capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor de vinho e de bebida forte, se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias. Que se separou ao Senhor Santo, será deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado, o seu Deus, está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado santo será ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trarás 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, outro para o holocausto, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então, separará o dia do seu nazireado ao Senhor. E para expiação da transgressão, dará um cordeiro de 1 ano. E os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado for contaminado. E esta é a lei do nazireu, no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado. Trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, e uma oferta cordeira sem defeito de 1 ano para expiação de pecado.
e um carneiro sem defeito para a oferta pacífica, e se um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha, com azeite amassado e coscorrões asmos, untado com azeite, como também a sua sorte de alimentos e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, e sacrificará a sua expiação do pecado, o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com um cesto dos pães asmos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos, a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, porá sobre o fogo que está debaixo dos sacrifícios pacíficos, do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um pão asmo de cesto e um coscorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada das ofertas salgada, alçada, e depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem, segundo o seu voto, que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Deus, os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de você. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu te abençoarei. Amém? Números, capítulo 7 e o último de hoje. Amanhã tem mais. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu, santificou todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes da tribo que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, e trouxeram sua oferta perante o Senhor 6 carros cobertos e 12 bois por 2 príncipes e um carro. E cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: recebe o deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas. E cedo qual, seguindo o seu ministério, recebe-os deles, serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os de trás aos levitas, e cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois
e o Deus aos levitas, Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e quatro bois deu aos filhos de Gerson, segundo seu ministério. E 4 carros e 8 horas deu o filho de Merari. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari. É Merari mesmo. Segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto seu cargo estava. E quantas camas. Não, peraí. É porque eu estou com a minha vista que está que eu não aguento. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros, 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e pegar, assim as coisas. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. Apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar, e disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata, de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dos bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Isacar. E como sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor, de farinha amassadas com azeite, e para a oferta dos alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho que carrega um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de setembro, de 70 ciclos, Segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, assim
cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um alto, uma colher de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Eliabe, filho. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No 4º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeu. A sua oferta foi um prato de prata, de peso de 130 ciclos. Um prato de prata do peso de 130 ciclos. Uma bacia de prata. Uma bacia de prato. Meu Deus do céu. Do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de alimento. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho de carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico dos bens, 2 bois. Menino, toda hora tá aparecendo as coisas aqui. É triste, viu? No 4º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeu. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um cordeiro de um ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Este foi a oferta de Elisur, filho de Sedeu. No 5º dia, ele ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de praia de 70 ciclos. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado. Um bode para expiação do pecado. É para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Salumiel, filho de Zurissada. No 7º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eleazar, filho de Deus. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos. Segundo o ciclo do santuário,
ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho de carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para expiação do pecado. Bode sempre era para pecado, viu? E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. Para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite. Para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite. Ai, meu Deus. Para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano.
Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essa foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prato de prata de 130 ciclos, e cada bacia de 70, toda, e a prata dos vasos foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro, cheias de incenso, cada colher de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta foi a consagração do altar, depois que foi ungido. E quando Moisés estava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvi a voz que ele falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim, com ele falavam. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus traga paz ao nosso coração. Amanhã é dia 29, já vou colocar para processar no YouTube, para que possa ir para vocês, da pastora Márcia. Amém? Que Deus os abençoe. Obrigado, pastora Márcia, mais uma vez. Que Deus te abençoe. Dei umas... né? Tô cansadinha. Fiz uma limpeza hoje aqui na casa. Tinha chegado água, eu não sabia. Então, olha, foi muita coisa. Ainda fui para a igreja, graças a Deus, uma bênção, né? Culto de missões, e Deus sabe todas as coisas. Deus trabalha da maneira dele, não da nossa. Amém? Deus abençoe. Beijo.